Alô, boa noite a todos os nossos irmãos que vão visualizar, que vão ver esse vídeo, né, no nosso canal do YouTube. Mas nesta noite de domingo, começo de noite, eu quero trazer mais uma mensagem da Palavra de Deus. Domingo passado eu não consegui fazer, tive uma visita aqui da minha filha, que veio de Maceió para aqui. E a gente teve um tempo assim muito, assim, a gente teve que andar muito e aí terminou que eu não consegui fazer, mas Deus sabe todas as coisas, não é colocando as coisas de Deus em segundo plano, mas são coisas que às vezes acontecem e a gente vai administrando essas coisas, né, de acordo com as possibilidades também. Então, meus irmãos, hoje nós queremos trazer uma palavra de Deus e eu já peço aos irmãos, viu, que assistirem, que deixem seu like, comentem também, né? E se inscrevam, para que a gente possa prosseguir firme nesta caminhada, porque esta caminhada, irmãos, ela não é da gente, mas ela vem de Deus para a gente, porque a gente vai, ao longo do tempo da nossa vida, a gente vai compreendendo, né, a gente que tem uma experiência com o Senhor, a gente vai compreendendo que é necessário e a gente não deve parar. A palavra do Senhor diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Às vezes a gente olha porque a gente é ser humano e a gente termina muitas vezes se acomodando ou se desfalecendo um pouco do compromisso e às vezes olha, mas não devemos continuar firmes olhando somente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, de antemão também, eu quero dizer para os irmãos que é, estou orando a Deus, ao Senhor, para que a gente possa ampliar um pouco mais, né, dos nossos assuntos no nosso canal. Né? Nós estamos no processo de começo ainda é uma coisa muito, assim, uma fase, digamos assim, uma fase muito inicial, e que mais para frente nós vamos, com certeza, vamos ampliar um pouco mais alguns temas, alguns assuntos, né? Talvez, quem sabe, mais para frente, alguém, um convidado para a gente falar sobre algum assunto da palavra de Deus, enfim. Nós estamos analisando todas as situações e orando e pedindo a Deus para que tudo isso aconteça, né? Como alguns irmãos sabem também, eu sempre gosto de compor, de fazer hinos, de cantar, de essas coisas. Também eu estou com esse pensamento, com esse propósito, porque eu gosto de pregar um pouco assim, de falar um pouquinho da palavra, mas o que eu realmente gosto mais mesmo, de ter mais assim, talvez um pouco mais de intimidade para fazer, compor, fazer algum hino, né, cantar, bom, essas coisas, mas está nas mãos do Senhor. Acredito que tudo aquilo que Ele for disponibilizando, a gente vai tentar colocar em prática, né? A gente vamos tentar aproveitar o tempo que o Senhor está nos dando, a oportunidade para a gente pegar esse tempo e fazer algo que seja maravilhoso, né, na obra do Senhor. Porque não é para a gente querer fazer, para a gente achar que sabe ou se engrandecer, não, mas é para a obra do Senhor. É para que essas palavras que vêm da parte de Deus e que a gente está sendo usado por Ele, que essas palavras, ela de repente venha a ajudar alguém no momento que possa estar precisando de uma palavra de Deus, não minha, mas uma palavra de Deus que apenas está sendo transmitida e quem sabe essa palavra possa ajudar, que a palavra de Deus ela é poderosa e possa ajudar, né, no momento que essa pessoa possa estar passando, né? Porque Deus é poderoso, irmão. E hoje a palavra que nós vamos trazer aqui, eu já orei ao Senhor, já sei qual a palavra que nós vamos falar, e é uma palavra boa, né? A palavra de Deus é uma palavra boa, mas é uma palavra de milagres, daquilo que Deus faz, que a imaginação, a mente humana jamais vai conseguir explicar, né? Jamais vai conseguir explicar.
Então é isso, vamos fazer a leitura da palavra, só que desta vez eu estou sentindo, né, que a necessidade também de, antes de ler a palavra, a gente orar, né, a gente fazer uma oração, uma breve oração, e depois a gente fazer a leitura da palavra de Deus para que o Senhor ele possa realmente usar, né? Ele, quer dizer, possa não, porque Deus pode todas as coisas, mas que Deus use, né, a gente no decorrer dessa palavra que nós vamos falar, né? Então vamos orar e entregar nas mãos de Deus para que Ele nos dê a sabedoria, o entendimento, para que nós possamos trazer uma palavra do jeito que realmente possa ser útil, né, na obra do Senhor. Amém? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse momento único, momento maravilhoso que o Senhor nos concede, e nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos também te pedir que o Espírito Santo, nesta noite, neste momento, ele entre na nossa mente, nas nossas vidas, no nosso coração, para que nós possamos, Senhor, trazer uma palavra, mas uma palavra que venha a ser útil para a tua obra, a ser útil, Senhor, que venha de encontro àquela pessoa que realmente está necessitando, que está precisando de uma palavra poderosa. A tua palavra é poderosa, meu Deus. Então, é isso que nós queremos te pedir nesta noite. Que também queremos te pedir que o Senhor abençoe a todos nós, abençoe aqueles que estão assistindo, que vão assistir esse vídeo, abençoe a todos, os familiares, os filhos, os pais, abençoe a todos, Senhor, assim nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura da nossa palavra. Eu espero que hoje eu possa ser um pouco mais controlado no tempo, né? Porque isso aqui não é um culto, né? Isso aqui é uma pregação. E até teve um amigo meu, Edson Paixão, que eu mando um abraço para ele. Né? Eu tenho muitos amigos aí da minha terra, né? Maceió. Minha terra, assim, na verdade, eu nasci e me criei no sertão de Alagoas, né? Numa cidade chamada Major Isidoro, fica lá depois um pouquinho de Arapiraca. Mas passei a maior parte da minha vida em Maceió, então é minha terra também, né? E eu tenho muitos amigos aí, Edson Paixão, Edson Luiz, os quais eu trabalhei muito tempo aí na Santa Casa, aí de Maceió, e muitos amigos e amigas também. Tenho meus primos também, tenho o Ivanildo, né? O Nau, tenho o Deda, tenho minha família toda aí, as minhas filhas, Jusilé, a Micaela também, que estão aí. Então eu mando um abraço, tem a Ana também, a Espírito Bentes também, uma pessoa, uma grande amiga. Então são muitas pessoas que realmente assim fazem parte da minha vida, porque é, a gente não vai dizer que é 100%, isso não existe, né? Porque até dentro das famílias, muitas vezes existe diferenças, existe um atrito aqui, outro ali, mas no geral, essas pessoas são maravilhosas para mim, porque fazem parte também de assim, um tempo que eu vivi juntamente com essas pessoas. Então, a dona Lucila também, né, que é a avó da Jusilé e da Micaele também, a mãe delas também, enfim, a todos. Eu quero mandar um abraço para todos, né? A minha companheira, Nalva, que está aqui, em Marcel, minhas filhas, Bianca, Bruna e Michele, que estão aqui também, enfim. É muita gente, né? Eu não vou poder falar em todos, mas Deus sabe todas. Então vamos à leitura da palavra de Deus, né? Vamos à leitura, porque senão o tempo eu vou extrapolar, né? E o meu amigo Edson Paixão já disse, irmão Cício, você tem que controlar um pouquinho mais o tempo. Então vamos fazer isso, né? Vamos fazer isso em nome de Jesus, né? Vamos lá. Vou fazer a leitura aqui da palavra de Deus. Eu já escolhi aqui, né? Acredito eu que, orientado por Deus, pelo Espírito Santo, já escolhi aqui um tema, né? Um tema da palavra de Deus, e esse tema ele está, já estou aqui até com a Bíblia aberta, né? Esse tema ele está no livro de Marcos, no capítulo 6, e no versículo do 38 até o 44, né? Do 38 até o 44. Vamos fazer uma leitura e depois vamos fazer uma reflexão sobre esse acontecimento aqui, ok? Vamos lá. Diz assim no versículo 38. E ele disse-lhes, quantos pães tendes?
quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram, 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Meu querido Deus, tu és maravilhoso. Como é maravilhoso esse Deus, né, irmãos? Veja bem. Nós, nós vimos aqui, irmãos, um acontecimento extraordinário. Um acontecimento, irmãos, que é necessário de uma palavra para que a gente possa tomar posse do que nós acabamos de ler. Porque o Deus que fez esse milagre, o Deus que fez essa obra extraordinária, ao qual nós acabamos de ler em Marcos capítulo 6, a começar do versículo 38, é o Deus que continua sendo o mesmo Deus nos dias de hoje. O que nós precisamos é colocar o nosso coração à disposição desse mesmo Deus que fez nesse tempo esse acontecimento, e colocar o nosso coração à disposição dele, a nossa fé. Nós precisamos pedir a ele que aumente a nossa fé, para que nós possamos obter aquilo que muitas vezes na nossa vida a gente acha ser impossível. Porque, irmãos, essas pessoas que nós acabamos de ver aqui, nesses versículos do capítulo 6 de Marcos, essas pessoas eram uma multidão muito grande. A Bíblia, no final do que nós lemos, ela disse que era quase 5.000 pessoas, irmãos. E você lembra o que havia ali para comer? 5 pães. 5 pães e 2 peixes. Né? Vamos aqui recapitular para a gente não falar de forma errada. Mas estava aqui, está aqui, olha. Está aqui, ó. Sabendo eles, disseram 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. E a multidão era quase 5.000 pessoas. Então, nós não devemos, sabe, pensar num assunto desses de uma maneira, de uma forma, sei lá, de uma maneira assim, como se fosse algo nem tão importante. Porque isso é muito importante, irmão. Nós devemos pensar nisso de uma forma profunda, porque esse acontecimento aqui, primeiro, ele é verdadeiro. Segundo, eu creio que é verdadeiro. Porque a palavra de Deus, as escrituras da palavra do Senhor, ainda que alguém não acredite na forma, ainda que alguém queira encontrar algum erro, alguma contradição, ainda que alguém queira, irmão. Mas nós sabemos que as escrituras,
elas são históricas e são é a revelação de Deus para nós. Nós sabemos disso. Por que que nós, então, muitas vezes, nós estudamos nas escolas onde tem biologia, onde tem física, química, onde tem todos, nós estudamos e damos credibilidade a tudo aquilo ali. Nós estudamos no campo da história geral, a história dos políticos, e nós acreditamos. E por que que a palavra de Deus, ela não, a gente tem muita gente que, mas fica querendo discutir, querendo. Pode, você tem toda a razão de fazer isso. Mas para aqueles que crê, para aqueles que confia no Deus Todo-Poderoso, a palavra de Deus, ela é o alimento. Ela é o alimento que sacia a fome insaciável. A fome que muitas vezes a pessoa não acha que não tem como se alimentar. Que não tem nada ali para ela naquele momento. Mas Deus providencia. Porque o nosso Deus é um Deus de providência. E nós vemos aí, irmãos, aquelas pessoas, se nós pegarmos lá do começo da história aqui desse assunto, nós vemos que aquelas pessoas, elas vinham de várias aldeias, de vários lugares, quando elas começaram a ver a fama de Jesus, a ver, a saber do que Jesus fazia, das pregações, elas começaram a formar aquela multidão, elas começaram diz a palavra aqui, no início aqui dos versículos, que aquele lugar era um lugar deserto. Os discípulos ali começaram a perguntar ao Senhor: Jesus, olha, o povo aqui está distante, Senhor, o povo aqui está... Você pode pegar do começo aqui do livro de Marcos, do começo da história, que você vai ver tudo isso. Os discípulos começaram agora a chegar, se aproximar de Jesus e dizer: olha, Senhor, eles se preocuparam, porque na ótica humana, na visão humana, não era praticamente, era impossível que se tivesse uma solução para resolver aquele problema ali naquele momento. Porque era muita gente, né? Então os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Senhor, olha aqui, ó, tem uma multidão muito grande, está aqui. Né? O dia já está passando, já daqui a pouco chega a noite, a gente está no deserto, e esse povo está aqui, não tem nada para eles, não tem comida para eles. Jesus disse: olha, dá-lhes de comer. Jesus falou: então dá-lhes de comer. Né? Porque, irmãos, muitas vezes nós queremos uma resposta de Deus. Muitas vezes nós até reclamamos da nossa vida porque nós achamos que está faltando alguma coisa, e que isso muitas vezes já vem de anos, de muitos tempos, desde talvez, quem sabe, de quando a gente era criança, e nada muda, tudo continua, mas a gente muitas vezes não está indo para o lugar certo. A gente muitas vezes não está indo para o lugar certo, e Deus, ele está esperando que você vá ao lugar certo. E foi isso que aconteceu naquele momento, porque quando os discípulos viram que aquela multidão estava ali, aquela multidão estava distante dos seus locais, de suas aldeias, de suas casas, e eles se aproximaram da pessoa certa. Eles se chegaram à pessoa certa, a pessoa que podia fazer, e eles disseram: o mestre todo-poderoso, e eles disseram: olha, Senhor, despede esse povo. Só que eles chegaram com uma ideia, com uma ótica humana, com uma visão humana, porque de outra forma não tinha o que fazer. Não tinha. Irmãos, é como, às vezes, nós nos deparamos em situações que nós ficamos numa parede de bronze onde não tem o que fazer. Onde muitas vezes nós nos deparamos numa situação onde não tem jeito.
a gente pensa, olha, pela lógica, não tem o que fazer. Às vezes isso pode ser uma doença incurável, às vezes isso pode ser uma dívida, qualquer coisa. Mas que às vezes a gente está ali encurralado e não tem jeito, não tem o que fazer. Era a situação daquele povo. E os discípulos foram até a pessoa certa, embora eles chegaram com uma interrogação, chegaram com uma indagação de uma forma humana e dizendo, olha, Senhor, despede esse povo, porque esse povo mora longe, mora nas aldeias, mora distante, nós estamos aqui no deserto, e esse povo daqui a pouco chega a noite e esse povo não tem o que comer. O povo está com fome. Aí Jesus perguntou a eles, Jesus disse para eles, dá-lhes voz de comer. Mas por que Jesus falou isso? Ei, irmão, por que Jesus falou isso? Se aqueles homens chegaram para Jesus, né, já com uma indagação já pronta e dizendo, olha, já dizendo, Senhor, tem que fazer assim. Mas, irmãos, não somos nós que temos que dizer ao Senhor o que é que ele tem que fazer, não. Não, porque ele sabe o que vai fazer. E ele faz o melhor. Ele faz o melhor para nós. Embora muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Muitas vezes nós não entendemos porque nós somos pessoas imediatalistas, nós queremos muitas vezes as coisas na hora. Muitas vezes nós queremos de um jeito individual, não, eu quero desse jeito, mas não é do jeito que a gente quer. Muitas vezes nós não sabemos que o jeito que a gente quer vai trazer consequências desastrosas e que por isso, irmãos, que nós muitas vezes não prosperamos. Deus quer uma vida para nós de prosperidade, mas é uma prosperidade dentro de um campo da verdade, dentro de um campo das possibilidades. A maior prosperidade que o Senhor quer para nós, primeiramente, é que nós sejamos felizes, que nós sejamos de bem com a vida, satisfeitos, que nós tenhamos a segurança, a paz, a fé nesse Deus todo, nesse Jesus todo-poderoso. Então é isso. E muitas vezes nós não prosperamos, às vezes nós reclamamos, muitas vezes o que nós fazemos não dá certo, por conta de que nós não procuramos a orientação, nós não esperamos a intervenção de Cristo em nossas vidas. Sim, temos a nossa parte que devemos fazer, mas temos também que entender que o que nós vamos fazer precisa de cautela. Muitas vezes precisa de cautela, precisa de ouvir a voz do Espírito Santo, a voz do Senhor Jesus, dizendo para nós e nos orientando de como nós devemos proceder. Porque quando nós fazemos muitas vezes as coisas por conta própria, cometemos muitos erros. E às vezes os erros são de muitos danos, de muitas consequências que percorrem por muitos anos em nossas vidas e talvez até a vida completa. Mas o que nós lemos aqui, temos essas lições, irmãos. Temos essas lições, porque nós vemos aqui que tinha ali uma multidão, tinha ali os discípulos, tinha ali Jesus e tinha ali uma necessidade. Então, naquele momento ali, quem estava mais habilitado, quem estava mais credenciado para chegar ao Senhor e falar sobre aquele povo eram os discípulos. Só que eles não tinham a solução. O único que tinha a solução era Jesus. E eles chegaram lá já indagando o que o Senhor devia fazer. Mas não é assim que funciona. Aí Jesus vai e diz, dá-lhe de comer. Eles ficaram, né, achando o quê? Mas é impossível, Senhor. O que temos aqui é apenas 5 pães e 2 peixes para esse povo todo que está aqui, essa multidão. Aí Jesus disse, não, Senhor, a gente vai ter que, mais atrás, não, Senhor, a gente vai ter que sair, né, pegar o dinheiro e comprar pão, e pão para esse povo. E o dinheiro, nem temos dinheiro. E como a gente vai comprar para tanta gente, uma multidão dessa? Era impossível, irmãos. Era impossível você ir comprar pão, assim, de repente, para quase 5.000 pessoas. Mas o trabalho de Deus é diferente, irmãos. O trabalho de Deus
é maravilhoso, o trabalho de Deus é bonito. Olha, irmãos, tem tanta coisa que acontece na vida da gente que muitas vezes a gente é como se fosse pego de surpresa. Muitas vezes, a gente, quando já está numa situação debilitada, quando a gente já está numa situação em que muitas vezes a gente já joga a toalha, de repente a coisa muda. Parece que de repente, sabe, o jogo vira. Mas vira como, irmão? O que foi que aconteceu? A gente não sabe. A gente não sabe. A gente não sabe. Por que não sabe? Porque nós estamos focados com a visão humana e muitas vezes nós pensamos que aquilo foi uma coincidência. Irmãos, eu fico pensando quantas vezes Deus não nos dá livramento, irmãos. É na rua, né? É por onde a gente passa, é no trabalho. Deus nos dá livramento o tempo todo. Os anjos, a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ou seja, os anjos do Senhor eles estão ao nosso redor, irmãos. Ao nosso redor. Eles estão nos dando livramento, eles estão acampados ao nosso redor, nos dando livramento, porque nós temos o temor do Senhor em nossas vidas. Então isso é muito importante, irmãos. O Senhor ele faz coisas que, como eu já falei aqui, estão muito longe da nossa imaginação. As coisas que Deus faz, ninguém consegue explicar. Ninguém. É por isso que nós, olhando, né, para uma visão humanista, nós vemos na ciência, sei lá, nessas coisas, nós vemos que ninguém vai explicar. Ninguém. Assim como a própria ciência não consegue explicar, né, completamente, ela não consegue explicar o verdadeiro funcionamento do universo, que o universo é uma coisa, algo físico, algo que se pode ver, enfim, mas tem coisas que eles não conseguem explicar. Tem mais e ainda nós vamos um pouquinho mais além. Nós temos, irmãos, nós temos em nós mesmos o nosso cérebro, que o cientista estuda, explica muita coisa, mas não explica tudo, porque não tem como explicar o funcionamento do cérebro. O que é que vem antes do comando cerebral? O que é que vem à vontade? Como é que chega essa vontade? Ninguém consegue, porque Deus não deu essa permissão. Deus deu a capacidade de inteligência aos homens. A gente não sabe, né, de que forma que Deus selecionou. Isso a gente não sabe. Isso aí só Deus sabe. Mas Deus deu essa capacidade. Mas para quê? Para o bem-estar da nossa vida humana. Porque desde a criação da terra, da criação do homem, Deus fez o homem, a partir de Adão, para cuidar da terra. Para cuidar, para evoluir, para cuidar da terra. E o homem foi evoluindo, foi crescendo, Deus foi capacitando, né? Não capacitou assim de uma vez logo, mas foi capacitando de acordo com os tempos, até que hoje nós vemos aí o crescimento da ciência, embora nós sabemos que o homem tem uma incredulidade muito grande a respeito de Deus e muitas vezes atribui, né, tudo que faz, toda essa capacidade de inteligência, atribui a eles mesmos, mas não é eles, é Deus que capacita. Né, que faz o homem estudar, que faz o homem ter experimentos, enfim. É Deus que dá a capacidade intelectual. Não é isso? Então, Deus, irmãos, Deus cuida da gente de uma forma especial. É essa mensagem que eu quero deixar. Não vou mais além, porque já, como eu falei, recebi o conselho do nosso amigo Edson Paixão e quando esse canal ele tiver um pouco vou orar, né? Que Deus permitir e se for da vontade do Senhor, aí a gente de vez em quando vai fazer, quem sabe, uma live, né? Aqui no canal do YouTube, junto com alguns dos nossos amigos aqui, né? Ele lá, a gente aqui. Mas a gente vai fazer, sim, falando sobre as coisas de Deus, né? Então, irmãos, é essa palavra que eu tenho para deixar aqui nesta noite, dizendo a você, a mensagem resumida, dizendo para você, olhe, não se desespere. Talvez
aquele povo que estava ali não tinha solução, né? Talvez, que era muita gente. A Bíblia diz, a palavra do Senhor, nós acabamos de ler aqui, que havia quase 5.000 pessoas e só tinha 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou aos discípulos que repartisse o povo, colocasse o povo em grupos de 100 pessoas e em grupos de 50. Então, às vezes as pessoas, não, mas 5.000 pessoas, como é que pode? Eles contaram, mas está aqui, a Bíblia explica tudo corretamente, onde foi repartido aquelas pessoas em grupos de 100, por isso tem essa conta de quase 5.000 pessoas, e em grupos de 50. Então eles fizeram ali o cálculo e viram que havia essa multidão muito grande, né? E que apenas com 5 pães e 2 peixes. E detalhe, ainda sobrou 12 cestos, né, daqueles pães, porque, irmão, o que Deus faz é grande em nossas vidas. Então é a mensagem resumida que eu quero deixar para você nesta noite. Não sei, né, qual a impossibilidade, qual a dificuldade que você está passando, eu não sei. Mas eu só digo uma coisa para você. Creia nessa palavra. Creia nesse Deus que multiplicou os pães e os peixes e que alimentou quase 5.000 pessoas ali com esses apenas 5 pães e 2 peixes. Creia nesse Deus, porque com certeza o que você está passando é coisa pequena para Deus, né? E Deus pode fazer. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se é uma dívida no comércio, eu não sei se é um problema de saúde. Não importa, irmão, seja lá o que for. Creia, confie, se entregue cada vez mais nas mãos de Deus, porque Ele é o único que pode fazer coisas grandes na minha e na sua vida. Amém? Então esta palavra eu quero deixar aqui nesta noite, que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe a você. Né? Esta noite eu vim fazer esse vídeo, geralmente eu faço à tarde, mas hoje eu já vim fazer já agora no começo da noite. Mas é isso, Deus sabe todas as coisas, né, irmãos? Então que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê uma semana completamente abençoada. Irmão. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.